Tudo está ligado a ele. Então a cristologia de Paulo é muito forte, porque ele não deixa outra brecha. Você participa da vida cristã? Com certeza. Você louva a Deus, você lê a palavra, você ora, você faz muitas coisas. A vida da igreja precisa de cada um de nós, mas entendendo que acima de tudo isso está a presença e a figura de Cristo. Ele vai colocar aqui no 2, Colossenses 2, de 2 a 3. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. O esforço todo de Paulo é para que esse povo conheça Cristo. E ele vai dizer: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele olha para o povo de Colossos e diz: meus irmãos, tudo que eu estou fazendo, todo o meu desgaste, inclusive a minha prisão, as minhas algemas agora, enquanto estou escrevendo para vocês, é para que vocês conheçam Cristo. E sabe por que vocês têm que conhecer Cristo? Porque é nele que está a sabedoria, é nele que está o conhecimento, que vai fazer com que vocês realmente tenham uma nova vida. Vocês vão deixar todas essas práticas místicas e vão agora mergulhar em algo que é verdadeiro, que é a palavra de Deus. No versículo 9 ele vai dizer que habita em Cristo corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele ensina para esse povo que Cristo é 100%, integralmente Deus. Ele tem a natureza divina completa. Depois ele vai falar no 3,12: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Isso é o que? Atributos de Cristo, que nós recebemos quando manifestamos o fruto do Espírito. Então veja, esse povo precisava ter a sua vida firmada em Cristo, alicerçada em Cristo, para que lá na frente, aprendendo dele, vivendo por ele, eles pudessem manifestar o seu caráter através desse fruto do Espírito. Então a cristologia de Colossenses é a mais completa e mais profunda de todas as cartas paulinas. Mas aí vem um pequeno porém: a heresia Colossenses, que é o 3.2 da nossa lição. Está tudo muito bom, até o momento em que alguém infiltrado na igreja traz um ensino totalmente diferente. E isso pode acontecer com algo muito simples, muito sutil, e pode acontecer com alguma coisa que pode prejudicar a vida da igreja de uma forma irreversível. Veja, na nossa época, na nossa era, dos anos 90 para cá, eu posso falar com mais propriedade, que é o tempo que a gente está mais consciente. Nós tivemos o surgimento de muitas coisas na igreja evangélica. No finalzinho, 96, 97, na cidade de Toronto, a gente tem o levante de uma coisa que aqui no Brasil ficou chamada como Caicai, mas era chamada de a bênção de Toronto. Então essa bênção de Toronto era um ministro de lá, no Canadá, que pensou: tem que fazer alguma coisa para essa igreja crescer, para essa igreja tomar forma. A igreja está muito parada, eu vou fazer alguma coisa para movimentar essa igreja. E ele teve essa brilhante ideia, bem entre aspas, de começar a orar pelas pessoas lá na frente. Então chamava as pessoas e orava na cabeça delas, e uma caiu, outra caiu, outra não caiu, mas ficou meio balançada. Daqui a pouco outra e outra e outra. E no começo talvez as pessoas pensassem: é manifestação do Espírito, porque algumas pessoas estão recebendo uma carga tão forte que estão caindo, não estão se segurando em pé. E aí, obviamente, toda heresia tem que ter um quezinho de versículo bíblico para dar essa base. E ele usou aquela que a glória do Senhor encheu a casa de tal forma que eles não conseguiram ficar de pé. E aí eu posso refutar o que uma pessoa fala,
mas eu não posso refutar o que a Bíblia diz. Dessa maneira, ele passou quase 15 anos propagando essa ideia, sem que as pessoas descobrissem que era uma farsa. E isso foi muitos e muitos anos propagado aqui no Brasil, de forma que algumas igrejas que anteriormente eram históricas, tradicionais na sua forma de visão da Bíblia, começaram a abrir espaço para isso. Chegou ao ponto de igrejas, essas nem tão fiéis assim, colocarem lençóis para os seus oficiais segurarem, porque na hora que alguém tocasse na cabeça e orasse, a pessoa caísse, já enrolava com lençol, principalmente as senhoras que deveriam estar de saia, e aí, para evitar qualquer constrangimento, o lençol já cobria, e já levava para uma sala específica, aqueles que tinham caído no espírito. Como é que isso foi sendo desconstruído? Alguém falou que isso era errado, ou alguém confessou que estava praticando uma farsa? Não, porque até um pouco de tempo atrás, e talvez ainda existem em alguns locais, o pessoal pegava na têmpora das pessoas e começava a apertar. E se você apertar muito tempo isso aqui, começa a faltar oxigênio no cérebro. A circulação já não é a mesma, e quanto mais você aperta, mais a pessoa vai perdendo os sentidos até que ela desmaia. Só que isso é rápido, 30 segundos depois ela está de volta, no máximo 1 minuto, porque ela simplesmente perdeu o sentido a ponto de desfalecer, de não ter mais força nos membros, mas ela não perdeu a consciência. Então aquelas pessoas que foram comprimidas para que acontecesse aquilo, elas continuavam ouvindo muita coisa. Então algumas delas começaram a dizer: eu escutei determinada frase, eu vi que eles falaram isso, eu vi que a intenção deles é diferente. Mas o que realmente desconstruiu esse tipo de coisa foi o ensino da palavra. Muitos foram criticados porque diziam: esse pastor que está combatendo o cair no espírito é um pastor frio, é um pastor que não tem unção, é um pastor que não conhece o mover do Espírito, ele está achando que o Espírito é limitado, ele está querendo botar Deus numa caixinha e não quer deixar ele trabalhar. Muita gente falou isso, porém, quando você vai para a Bíblia, ninguém caiu no Espírito, e aqueles que caíram pela atuação de Deus, quando voltaram totalmente diferentes. Aqueles que de fato caíram prostrados diante do Senhor, que é totalmente diferente de ser empurrado, eles caíram por conta dos seus pecados, e quando eles se levantaram novas criaturas. Geralmente as pessoas que têm a sua cabeça comprimida para cair, voltam até piores, porque agora vão dizer assim: você viu? Eu agora sou espiritual, eu participei de um momento espiritual da igreja. Ninguém participou disso, só eu naquele culto. Então a pessoa começa a se orgulhar de uma experiência que ela teve e outras não tiveram. Isso é danoso, isso é prejudicial para a vida da igreja, porque nós estamos aqui no mesmo patamar. Nós devemos procurar ter o mesmo grau de intimidade com Deus, para você não cair naquela esparrela de que, não, a oração do pastor tem mais poder, vou pedir para ele orar. Não, você vai pedir para ele orar, porque quanto mais pessoas orando, melhor. Mas a oração dele tem o mesmo poder que a sua. A oração do justo pode muito em seus efeitos, não é a oração do pastor pode muito em seus efeitos. Então isso tomou uma proporção tão grande que muitos tiveram que começar a quebrar com o ensino da palavra. Não foi só 1 ou 2 pastores, foi um grupo inteiro de pastores que começou a perceber pessoas saindo da igreja atrás dessas coisas. Às vezes a pessoa está no domingo numa igreja congregacional, batista presbiteriana, mas na segunda-feira já está na casa da irmã Doquinha, porque lá vai ter um caicai, que vai ser, o poder vai descer e o fogo vai cair. Mas peraí, no domingo você está aprendendo a palavra de Deus, e você sabe que isso não tem nada a ver. Não, mas eu quero sentir essa coisa diferente. Não dá para ser diferente da Bíblia. Todos os dias Deus faz coisas diferentes com a gente. Deus nos surpreende com coisas que Ele faz e que nós não esperaríamos,
mas ele traz à nossa vida. Essa é a diferença. Eu não posso esperar coisas diferentes, mas que estejam em contrariedade à palavra de Deus. Então, quando Paulo olha para aquele povo e vê esse tipo de coisa acontecendo, ele diz: eu tenho que começar a quebrar isso. Eu vou quebrar através da palavra, porque não é fácil tirar. Mesma coisa aconteceu anos atrás, e aqui a gente tem uma pessoa que participou do grupo que saiu. Igrejas começaram a implantar G12. A gente passou 2000 anos se reunindo da forma errada, segundo esse povo, porque apareceu um anjo e disse para César Castelanhos que agora eles tinham que se reunir de 12 em 12. Você se reúne num grupo aqui com 12 pessoas. Quando esse grupo tiver 24 pessoas, se divide, 2 de 12. Aí aqueles 2 grupos vão formar mais 2 grupos de 12. Então agora você vai ter 48. E assim vai crescendo. Essa é uma estratégia não de edificação da igreja, mas de crescimento numérico. E a gente sabe que crescimento numérico nem sempre representa crescimento espiritual. A igreja pode estar inchada, mas ser extremamente faminta da palavra de Deus. Então, quando isso acontece, quem realmente está preparado na Bíblia, foge, vai embora. Quem não está preparado, vai absorver aquilo de uma forma muito fácil, muito ingênua, e continua. Paulo não queria que aquele povo fosse pego desprevenido e absorvesse aquela heresia colossense. E essa heresia era tão difícil de ser retirada, porque ela tinha tanta coisa, ela era muito complexa, que Paulo teve que trabalhar muitos e muitos anos para isso. O que essa heresia trazia? Veja só, vamos ficar com a nossa Bíblia aberta em Colossenses 2, alguns versículos vão tratar sobre ela. Primeiro, ela vai tratar sobre filosofias gregas, que a gente já falou sobre isso antes. A filosofia grega é uma ideologia terrena. O que nós seguimos é uma doutrina que vem dos céus, mas aqui eles propuseram uma ideologia da terra, filosofias e vãs sutilezas. Olha o que é que diz 2,8: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, a vãs filosofias, a vãs sutilezas. Tenha cuidado. Aí mais uma vez eu pergunto, como perguntei ontem: você recebe a orientação de fugir ou de ter cuidado? Quando? Quando está em perigo. Então Paulo olhava para essa heresia: olha, minha gente, isso é perigo, isso é perigoso. Se isso aí enraizar no coração de vocês, pode ter certeza que essa igreja não subsistirá. Agora, se vocês rejeitarem, a igreja tem condição de ficar de pé. Isso é ideologia terrena, homens criando filosofias, vãs sutilezas para que vocês sejam enganados. Tenham cuidado para que ninguém os escravize, prenda vocês nessas filosofias e vãs sutilezas. Mas tem um segundo aspecto dessa heresia, o legalismo judaico, que é uma imposição terrena. Primeiro ele começa com a ideia, agora ele começa com a imposição. Eu lanço a ideia e agora eu vou querer escravizar as pessoas naquela ideia. Por isso que Paulo usa essa expressão, escravizar, nessas filosofias e vãs sutilezas. Eu quero que todo mundo siga essa ideologia terrena. Como é que eu vou fazer isso? Convencendo amorosamente de que o que eu estou falando é verdade? Não, impondo. E é assim que a maioria dos líderes de seitas fazem. Você tem que acreditar nisso. Se você não acreditar, é falta de fé. Quando começou a teologia da prosperidade e saúde física no Brasil, a quantidade de pessoas cadeirantes, coxos, cancerosos, aidéticos e por aí vai, que foram até os templos buscando cura, foi imensa. E as pessoas diziam assim: você está curado, pare de tomar remédio. E o povo começou a morrer. Isso acontece até hoje em alguns locais. Não, você está curado. Estou? Tá, pode acreditar.
confesse com a sua boca que você está curado, determine a sua cura, declare que você não tem mais essa mazela dentro de si. Ah, tá certo. E a pessoa começa: eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. Fica naquele mantra, mas mantra não é operação médica, nem operação divina. Deus pode agir de forma imediata, por Ele, pelo seu próprio poder, mas pode se valer de meios, dos médicos, dos remédios, para também trazer a cura para a nossa vida. Quando as pessoas começam com essa história de confessar, declarar, determinar e tudo mais, elas não vão ficar curadas, elas vão ficar mais doentes, porque agora falta a saúde física e a saúde espiritual. Mas o líder da seita vai dizer: você tem que crer, você tem que ter fé. Se você não ficar curado, então você não tem fé. E aí vem: se eu não sou curado e eu não tenho fé, a culpa é de quem? A culpa é minha? Não, porque a fé é um dom de Deus, então a culpa é de Deus que me deu fé. Veja que as pessoas que não foram curadas e continuam doentes nesse meio herético, elas não culpam a si mesmas e nem a seus líderes heréticos, elas culpam a Deus pelo entendimento de que se eu não faço nada para ter fé, a fé é um dom de Deus, então Ele não me deu o suficiente para confessar e crer que eu estava curado. Veja que coisa difícil, e isso Paulo também queria tirar. Não adianta nada, né? Porque é papel. A realidade, quando Cristo diz: a minha comida é fazer a vontade do Pai, Ele não está falando em comer a Bíblia literalmente. Mas veja só, quando Ele fala além disso, da imposição terrena do legalismo judaico, em que isso implicava na vida do povo? Tradição de homens. Ele vai dizer assim, filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas. Eita, que isso é uma coisa complicada. Sabe aquela coisa do toda a vida foi assim? Pronto, tem que ser quebrado muitas vezes. Às vezes o toda a vida foi assim serve para a vida da igreja, mas tem hora que o toda a vida foi assim tem que ser quebrado em algum momento, e o mais urgente possível. Porque toda a vida a gente se reuniu de 12 em 12, então a gente tem que continuar se reunindo de 12 em 12, que é para a igreja crescer. Mas é isso que tem na palavra? Não, então essa tradição tem que ser cortada. Mas toda a vida a gente deixou de comer carne de porco, porque faz uns 400 anos atrás, veio aqui uma pessoa e disse que era pecado. Então tá certo, então 400 anos depois vai vir outra pessoa para dizer: meus irmãos, Cristo libertou vocês, esqueçam isso é tradição de homens. Mas é porque faz uns 10 anos mais ou menos, veio um pastor aqui que só podia fazer culto na quarta-feira, então o culto agora só pode ser na quarta-feira. Aí vai fazer ele sozinho o culto na quarta-feira. Muda-se, coisas mudam. Agora, o que não pode mudar é a palavra de Deus, ela não muda. O que está aqui é imutável, porque o Deus da palavra é imutável. A tradição muda. Tem coisas que não nos servem mais, serviram, foram boas, mas hoje elas não fazem mais a mínima diferença. Aqui era a mesma coisa. A questão da circuncisão, no versículo 11 ele vai dizer: nele também vocês foram circuncidados, não com circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. O que vale mais? É uma circuncisão que é feita na carne, ou uma circuncisão que é feita no espírito? O que ele está querendo dizer? Vocês preferem continuar cortando a carne de vocês, para que isso seja um símbolo da ligação de vocês com o divino, ou preferem mostrar que vocês foram operados, transformados interiormente por esse Deus? Porque tem muitos que foram circuncidados, mas de forma hipócrita, vivem como se não existisse Deus. Vocês talvez não foram circuncidados, mas vocês foram selados com o Espírito Santo. Isso é que importa. Vivam no Espírito, andem no Espírito.
Esqueçam essa questão da circuncisão, porque ela não faz parte mais da nossa vida. Quando nós éramos judeus era assim, hoje não. Mas não era só isso, eles traziam questões de dietas. Dietas para a igreja, versículo 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou celebração da lua nova ou do dia do sábado. Irmão, comendo isso, irmão. Mas, irmão, não pode. Não permita. Paulo fala em 1 Coríntios que se você estiver na casa de alguém, ele for oferecido algo, e você não souber de qualquer questão a respeito daquele alimento, que você coma por conta da consciência. Não vá especular. Ah, mas é porque eu vou na casa de fulano, fulano é macumbeiro, eu acho que aquela comida deve ter sido oferecida aos ídolos. Quando eu chegar lá não vou comer nada. Mas se a pessoa serve e não diz nada a você, coma, por conta da consciência. Agora, se ela chegar para você e disser assim, a gente fez um trabalho ontem, está aqui o resultado. Aí você diz, está certo, hoje é meu dia de jejum. Hoje é o dia que eu separei para não ingerir nenhum alimento, só água. Somente. Por quê? Por conta da sua consciência, porque agora você sabe. Muito bem, continue fazendo, se for da consciência. Não sabia. Sim. Agora sabe, né? Agora também tem uma coisa: se a fome for grande, pegue, ore, consagre. Deus abençoa. Agora está na minha mão. Agora eu estou consagrando ao Senhor e vai servir para a minha alimentação. Mas eu digo isso porque às vezes você está numa situação realmente de fome, de necessidade. Aí é diferente. Eu não vou dizer que você não pegue uma comida, porque mesmo você estiver passando fome, mas você tem que rejeitar. Não, tem as situações. Mas o que Paulo diz é isso: se você não sabe, não vá atrás do que vai causar constrangimento, coma. Mas se você sabe, também não se constranja em rejeitar, porque você tem consciência daquilo. Então, na questão das dietas, ele fala muito mais de comidas sacrificadas a ídolos do que de fato aquelas comidas que foram rejeitadas pelos judeus, que isso hoje realmente não faz parte da nossa dieta. As leis dietéticas de fato passaram, mas ele fala de festas e de sábado. Nós não comemoramos essas festas, festa de lua nova, festa da colheita, porque elas são festas judaicas. Então nós temos outras celebrações. Nós celebramos a Páscoa, sim, e eu já falei aqui em outras semanas como nós comemoramos a Páscoa. Comemoramos o Natal, sim, mas como nós comemoramos? Tudo na nossa mente tem apontado para Cristo. Então nós não estamos falando de tradições ou festas que foram estabelecidas por homens ou por documentos judaicos. Nós estamos celebrando a vida, a morte, a ressurreição de Cristo. Então, também isso era trazido pela heresia colossense. Vocês são a igreja que não comemora a festa da lua nova. Como é que pode? Vocês não guardam o sábado? Sim, porque nós somos cristãos e tudo isso era a sombra do que haveria de vir. Agora não precisamos mais disso. E para finalizar, ele trazia nessa heresia o misticismo oriental, que é uma idolatria terrena. Então você tem a ideologia, a imposição e a idolatria da terra. Adoração a anjos. Eu acho muito interessante isso. Em pelo menos 2 ou 3 sermões do reverendo Augusto de Nicodemos, eu escutei ele falando sobre adoração a anjos. Tem comunidade evangélica que se preocupa mais com anjos do que com Cristo. Já viu isso? É aquela comunidade que diz assim: meu irmão, eu estou vendo aqui pela fé, o anjo está entrando no meio da igreja com a bandeja na mão. Eu pensava que a gente estava aqui se reunindo para ver Cristo no nosso meio.
Mas aí, até de uma forma, assim, levando na esportiva, Augustus fala que as pessoas vão procurar, em vez do presidente, procura o secretário. Em vez de orar para Deus, ora para os anjos. Mas peraí, os anjos não podem realizar, é Deus que realiza. E aí se preocupa muito com isso. E é tanto que houve uma época que também nos anos 90, que igrejas inteiras começaram a estudar angelologia. Veio até pastores de fora para Paraíba com livros escritos falando sobre a doutrina dos anjos, a importância dos anjos, a função dos anjos no culto. E Cristo ficou aonde? E a pergunta que se fazia era: quem está operando no meio da igreja? É Cristo ou são os anjos? A gente escutou coisas absurdas do tipo: eu estou aqui, desse meu lado você vê 2 anjos, aqui atrás 2 serafins, 2 arcanjos e não sei o que e tal. Você não precisa ver nada disso, você precisa ver Cristo na pregação, na vida dos irmãos, é isso que você precisa ver. E músicas foram feitas só exaltando a figura dos anjos, e isso também era complicado. Até hoje às vezes a gente canta, que o anjo vai descer, que o anjo vai vir com a bênção na mão, que o anjo vai fazer isso, o anjo, e a gente se esquece que anjo não desce, anjo não vem com bandeja de prata, anjo não, a gente não consegue ver anjo, que é um ser espiritual, anjo não tem esse poder de fazer milagres acontecerem, porque o anjo está com a caneta na mão. Ora aí, irmão, o anjo está com a caneta na mão para assinar a tua bênção agora. Essas coisas fazem parte de um folclore. É o folclore do o anjo poderoso mais do que Cristo. Aí quando a gente olha para isso, a gente só precisa entender o seguinte: os anjos são seres celestiais, sim. Os anjos têm a sua importância, sim, mas eles não são do mesmo tamanho que Cristo. Na realidade, eles são bem menores que Cristo. E se nós nos colocarmos nas mãos do Senhor, Ele fará, não nas mãos dos anjos. E esse povo vai ser ensinado também a respeito de visões. Dentro da heresia dos colossenses, eles vão tocar no ponto de visões, que é o versículo 18. Uma falsa humildade na adoração a anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente visões. Outra coisa que aconteceu e ainda infelizmente acontece, e é difícil tirar isso do coração de algumas pessoas. Parece que essa heresia colossense atravessou os séculos e chegou até os nossos dias. Pessoas que dizem assim: eu subi até o 3º céu, eu vi que lá quando você chega no céu tem um bocado de portinha branca, aí quando você abre assim tem uns bercinhos para as criancinhas que morreram cedo, aí tem outro quartinho aqui que é para as mulheres, outro quartinho aqui que é para os mais idosos. Aí depois eu fui levado para o inferno. Aí quando eu cheguei lá no inferno também eu vi a secretaria do diabo e tudo estava pegando fogo. E lá tinha vários gabinetes, vários armários de ferro que você ia puxando e ia vendo o nome de quem ia ser condenado. Aí ele estava lá sentado assim com aquele tridente grandão, aquela coisa toda. O cheiro de enxofre era insuportável. Contam detalhadamente visões que nem sempre são verdadeiras. Na realidade, 99,99%, e sem margem de erro para mais ou para menos, são falsas. Não existe isso. A gente viu ontem à noite que uma vez que você vai para o céu, você de lá não volta. E uma vez que você vai para o inferno, de lá você também não volta e nem se comunica um com o outro. Então como é que uma pessoa diz que foi levada para o céu e voltou? E chegou aqui contando as suas visões. Eu acho interessante porque o céu é o local mais sublime contado nas Escrituras. Se alguém porventura tivesse ido na nossa época,
teria um temor imenso ao contar sobre isso. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo foi. Só que ele teve um temor imenso ao contar sobre isso. E ele diz que a grandeza das revelações era tão grande que foi colocado nele um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás que ficava esbofeteando ele o tempo todo para lembrar que ele não era nada. Para que a soberba não tomasse conta do seu coração. Então como é que uma pessoa chega e diz que foi e fez isso e viu isso e aquilo outro sem o menor temor, mas se colocando, eu sou o escolhido de Deus para ver coisas sobrenaturais e passar para a igreja, revelações que nunca aconteceram antes. Eu tenho uma coisa para dizer para esse tipo de pessoa: a revelação já fechou, está aqui. Tudo que Ele quer que nós saibamos está aqui dentro. Tudo que Ele quer que nós aprendamos e vivamos está aqui dentro. Qualquer coisa fora daqui, seja anátema, maldição, não serve para a vida da gente. Mesmo que seja extraordinário, mesmo que seja muito bonito, mas não faz parte da palavra, então a gente rejeita. Isso era aquela heresia na época dos Colossenses. Para a gente fechar, o que a gente tem quando é encontrado por Cristo? A nova natureza em Cristo. Nós temos a passagem do velho para o novo homem. Então, aqueles que tinham sido encontrados por Cristo, que estavam frequentando a igreja de Colossos, deveriam ser vistos por eles mesmos e pelos outros como aqueles que passaram de uma velha roupagem para uma nova criatura. E o texto que vai ser chave para a gente, lá no comecinho da lição, Colossenses 3:9, vai estar aqui trazendo para a gente essa passagem do velho para o novo homem. 3:9 e 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Ele está dizendo: esquece o passado, não faça o que você fazia antes, você agora é nova criatura, você agora é nova pessoa, o seu pensamento é novo, o seu comportamento é novo, as suas prioridades são novas, tudo voltado para Deus. A obra de Cristo no novo homem vai fazer com que ele tenha um entendimento do Evangelho. O que é que diz o versículo 5 e 6 do primeiro capítulo? Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde os dias que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Então, primeiro, esse homem novo, transformado por Cristo, ouve e entende o Evangelho. É por isso que ele segue, ouve e entende. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Então, promove isso. O homem que não foi transformado por Deus entende o Evangelho? Não. Então, esse é um diferencial entre o ímpio e o cristão. O ímpio não ouve e nem entende o Evangelho. Aqui a gente vê que Cristo nos transforma para entender o Evangelho. Segundo, a reconciliação, versículo 22. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Quando Cristo morre, o que é que acontece com aquele homem caído e perdido, longe de Deus? Ele é ligado novamente, ele é trazido de volta. É a ideia da palavra religião, religar. A nossa religião é Cristo. Então é Ele quem nos liga novamente ao Pai. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Na cruz, Cristo perdoa os nossos pecados, apaga os nossos pecados e nos liga novamente a Deus. Então Ele opera a obra da reconciliação.
Depois ele vai operar o aperfeiçoamento, versículo 10 do capítulo 2. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nós ainda não estamos plenamente santos, mas receberemos esta plenitude da santidade quando estivermos com ele. Quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade. Então nós seremos plenamente santos. Isso é ele que vai operar. Ele também opera o sepultamento e a ressurreição espiritual. Ou seja, o nosso espírito anterior do velho homem, ele morre com Cristo na cruz, mas ele é ressurreto também com Cristo. Uma nova criatura com um novo espírito, feito segundo a imagem de Deus. Ele opera em nós a vivificação e o perdão, a absolvição da condenação, quando ele diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O novo homem é restaurado no seu caráter cristão. Olha o que é que diz aqui, Colossenses 3, do 12 ao 17. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão e bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Esse é o caráter cristão. Se eu não sou cristão, se eu não fui transformado por Cristo, pouca coisa ou nada disso aqui eu faço. A começar do perdão. Como Deus perdoou, perdoar como Ele perdoou, até para o cristão é complicado. Se esse cristão de fato não está em comunhão com Deus. Mas o nosso caráter é restaurado por Ele quando nós somos feitos novas criaturas. Mas esse novo homem não é só restaurado no seu caráter cristão, mas desse caráter cristão vai desembocar em mais duas questões, no seu relacionamento familiar. Quando ele diz aqui, mulheres, versículo 18, continuando, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Ele fala da estrutura familiar, ou seja, o homem restaurado por Deus, no seu caráter cristão, tem também restaurado o seu relacionamento familiar. É tanto que, às vezes, em momentos de extrema dificuldade de relacionamento, é justamente a atuação de Deus na vida de um dos dois que faz com que o relacionamento todo seja restaurado.